Pessoal, mais uma grande novidade aqui na Placar TV. Mais um programa super especial para que vocês entrem nesse universo tão recheado de credibilidade que é o universo da revista Placar. E nada mais justo do que trazer aqueles que fazem a revista Placar acontecer nas bancas mensalmente. Os meus grandes parceiros, Xará, Luiz Felipe Castro. Xará no meio, né? Isso. Tem o Luiz e o Castro, mas no meio é família Xará. chama Mais de ou Felipe. menos, né? É Klaus Richmond. Prazer. É isso? Ou é Isso. Richmond? Não. Tá bom essa Não, pronúncia. isso é a pronúncia. Vamos Exato, aportuguesar, né? Vamos aportuguesar. Vamos manter. É isso. Pessoal, tá começando mais uma edição agora do Redação Placar. O que é o Redação Placar? Vai ser um programa semanal em que a gente vai apresentar todos os destaques da revista Placar que está nas bancas. Por exemplo, a desse mês, esse espetáculo aqui, ó. Que é simplesmente uma entrevista exclusiva com um grande astro Sim, do futebol brasileiro no momento. Não dá pra dizer que não, né? sim. Luizito Soares é a maior figura que nesse momento habita no futebol brasileiro, pela história, pela tradição, pelo nome dele. E nós da revista Placar, no caso, vocês, nós, estou me colocando no time, mas vocês foram os responsáveis por fazer Luizito Soares falar. Sim. E ele não morde, né, senhores? Como vocês colocaram bem na palavra. O Luizito Soares ficou muito famoso com a história da Copa do Mundo, do lance com o Chiellini, também nos tempos de Liverpool, porque ele brigava, acabava mordendo os caras, ficava meio revoltado. E aí eu queria saber o seguinte, por que Luizito Soares tomava essas decisões em campo e o que o fez mudar? Porque essa edição tá super especial, uma entrevista maravilhosa e muito esclarecedora com um cidadão que diz que é um boa praça dos melhores. É isso, Klaus e Luiz? Falem para nossa audiência por aqui. Foi isso mesmo, assim, a escolha da capa, dessa chamada, na verdade, é justamente porque nos surpreendeu a forma como ele foi tão amável, tão disposto a falar, né? Eu vou até deixar o Klaus começar contando já como foi a negociação, porque começa de um sonho quase que improvável, não vou dizer impossível, mas improvável. A gente achou que seria difícil ele falar, porque ele não costuma dar muitas entrevistas e o mérito nesse caso é todo do Klaus, que fez a negociação junto ao Grêmio. Ele vai contar um pouquinho e estendo aqui também, a gente está aqui hoje, mas falando por toda uma equipe lá, né, do nosso editorial, Fábio Altman e nossos repórteres e pessoal da arte. Então é uma edição realmente caprichada, uma das melhores que a gente já teve nesses últimos tempos. História da Placar, da né? história da Placar, acho que faz jus àqueles grandes momentos da Placar em que a gente consegue ter uma capa bacana, uma entrevista legal. Então a gente está bem orgulhoso mesmo dessa edição. Porque, Klaus, quando a gente olha para esse painel aqui, são as edições mais icônicas da história da Placar, né? E a Placar, ela sempre foi muito famosa por colocar na capa aqueles caras que eram referenciais de futebol aqui no Brasil. Mas, às vezes, eram edições que não eram nem entrevistas, né? Eram matérias sobre o desempenho. Boas sacadas, né? Boas sacadas, alguém... Porque a Placar era uma revista anteriormente semanal, então você pegava os destaques Certo. dos campeonatos brasileiros, dos estaduais e essas figuras maravilhosas, ou então matérias especiais, e colocavam esses personagens para falar, né? Então, o peso que a Placar dá a essa entrevista, e por isso que o mérito é gigantesco da sua parte, é você pegar um dos principais jogadores do planeta, talvez disputado à tapa por revistas e publicações no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, para que Luiz Soares fale, um cara que até ontem estava no Barcelona, um cara que é uma figura icônica no futebol mundial, jogador de Copa do Mundo, de Liverpool, como a gente trouxe aqui tanto e tanto na carreira deste monstruoso atacante, e ele sentou e falou com vocês. Sim. Não é que foi uma entrevista coletiva como hoje, tem um microfone igual a esse, tá todo mundo do outro lado, faz as perguntas e aí você fecha uma edição da Placar. Não, a Placar sentou com o Luiz Soares. Então a minha pergunta é, quem é Luiz Soares? Não o Luizito que está em campo, craque, centroavante. Quem é essa figura aqui, ó? Luizito, paz e amor. Essa é a minha curiosidade. Olha, Facincani, mais uma vez agradecendo a oportunidade, né, de poder estar aqui, da gente conversar, né, gostoso da gente falar também dos bastidores, né, de como se cria, como nasce uma matéria e... né, porque você vê a capa pronta, o material pronto, que legal, né? Conseguiram, mas tem uma longa jornada, né? E imagina, tudo... 300 milhões de publicações do mundo, como é que
Só a Placar conseguiu. Essa é a pergunta, né? Sim. É isso. E tudo começa com um sonho, né? A gente, em janeiro, bate a porta lá do Grêmio e fala assim, pô, o Soares está na área. Ele teria interesse de falar com a Placar? Né? A gente começa ali com uma negociação informal. E ali ele fala, olha, o assessor do Grêmio me responde, me explica, calma, a fila é grande. Tá grande a fila, vocês estão nela, mas eu não posso te dar garantias nenhuma. E a gente vai para a nossa reunião de pauta. Porque é normal, numa reunião de pauta a gente faz, né, hoje, né, via Zoom, enfim, remotamente. E ali cada um começa a sugerir, o que você traz, né? Luiz, qual a sugestão, o que vende bem, o que está legal para uma capa, o que chama. E a gente tinha acabado de vir, né, de uma cobertura muito intensa da morte do Pelé. Sim. Né? A gente tinha maratonado nisso, né, no dia 29 de dezembro. Né? Provavelmente você tira todo o material que era... Fizemos uma edição foco. especial do Pelé, né, vale dizer também, uma Não, e edição assim, única. Cláudio, imagina, janeiro, né? Provavelmente poderia ser uma outra abordagem. E a abordagem Sim. muda porque morre o Pelé. Você fala assim, Exato. calma com esse material agora. Esse material a gente Sim. segura, porque é obrigatório ser uma edição do Pelé. Né? Então deve funcionar mais ou menos assim. Exato. E aí o Fábio Altman, ele lembra uma coisa, né? O Luiz sabe bem, a gente tinha ali uma edição dos campeões de 2023. Né, de 2022, melhor dizendo. Né? Foi a primeira edição do ano, é isso, Sim. né? Isso. Janeiro. E ali nós temos uma retrospectiva aqui, com vê se fotos tá aqui, da ó. edição dos É. campeões. Então, aqui, a Facincani. Mas vai tocando aí, Cláudio. Então, a edição dos campeões de 2022, lançada no primeiro mês do ano, né, junto, na sequência ali, coladinha com a do Pelé, e a gente precisa ter uma linha finíssima, um cara, alguém, uma capa boa, uma boa pauta, que não vá ficar velha demais, que se mantenha quente, mas projetando um pouco, porque trabalhar com Lógico. revista é isso, é Sim. olhar um mês à frente, é olhar alguns dias na frente, e aí a gente Não conversa. dá para ser factual, você tem que ser Não. uma matéria quente, mas ao mesmo tempo Esse é o grande fria. desafio né? hoje do olhar pra jornalismo. Olha que coisa impresso, né? louca, né? Você tem que fazer uma matéria forte, mas que ela não quebre o temporal, que é Exato. a história de... Não dá pra você falar, vamos falar da final do Pensando Campeonato 30, Paulista. 40 Não, dias dá. às vezes na frente. E Exato. acontece, o material é feito com bastante antecedência. Então a gente começa ali uma conversa, todos os repórteres, né? O Leandro Miranda, o Guilherme Azevedo, a Maria Fernanda, todos que fazem parte ali junto com o Fábio Altman começam a sugerir. E ali o Fábio, ele tem uma sacada, uma ideia de, poxa, acabamos de vir do Pelé, né? De uma morte do Pelé, e muito se fala, o Messi também ganhou a taça de campeão do mundo. E agora, quem é o maior de todos os tempos? Pelé? Messi? Maradona? Acho que dá uma discussão boa. E essas discussões para Placar, esse calor, Não, é a cara da Placar. Sim, E a sim. gente tinha ali uma capa, né? Uma Essa ideia, era uma um ideia primeiro de capa. caminho, né, É. Luiz? Quem vai suceder o rei? Exato. Mas aí a gente conversa, um fala, poxa, legal, mas e a seleção brasileira? Quem vai ser o técnico? O que a gente pode fazer nesse assunto? Aí vem uma ideia, alguém, né, ali fala, e se a gente cutucar, qual vai ser a seleção brasileira de 2026? Sim. Que Dá é pra uma, projetar? Que é uma das é uma das matérias. matérias dessa entrevista super especial nossa, chamada Futurologia. E que eu tô ali é vendo uma aqui, ó. futurologia, e a gente fica nessa dúvida, entre essas duas Essa era uma opções. segunda opção de capa. Só que apareceu. Aí eu levanto a mão, né? Falo assim, olha, eu estou conversando com o assessor do Grêmio, né? Com o pessoal do Grêmio, e não fecharam as portas para a gente para o Soares. Existe a possibilidade de nós fazermos o Soares. Quanto eu posso falar que isso realmente vai acontecer? Não dá para cravar. Vamos trabalhar com ele, com essa possibilidade, mas como um plano ali, se acontecer legal, se não acontecer, vamos deixando ali de stand-by. Vamos trabalhando com as duas primeiras opções. Então estava lá. O Fábio Altman, inclusive, né, o redator-chefe aqui da revista, ele toca nesse assunto no editorial dele, né? Sim. A carta ao leitor carta é ao justamente leitor. sobre essa dúvida boa que a gente teve sobre o que seria a capa. Esse é o grande desafio do jornalismo impresso, né? A gente tem que trabalhar com plano B, C, D. A gente não sabe, ainda mais hoje, que é tão difícil falar com o jogador. A assessoria muitas vezes barra, e até a gente aqui deixar claro o nosso elogio à assessoria do Grêmio, que foi Sim. desde o início muito honesta, muito direta e muito parceira com a gente nesse sentido. E acho que até é bom, porque mostra que essas figuras que a gente enxerga tão distantes, né? Porque quem era o Soares para nós? Aí é a capa, gente, obrigado. Quem era o Soares para nós, meros mortais, jornalistas, amantes do futebol?
cara que tava lá na Europa, intocável, pedestal, no né? Olimpo do Olimpo do futebol. Que imagina, como é que um cara desse vai olhar pra cá, vai falar com você. E a desconstrução desse mito, que eu acho que é o mais legal, Exato. no lado É. positivo. Porque o cara não é intocável. O cara é Uhum. gente como a gente. Né? Aí a gente tá vendo as matérias especiais da nossa revista agora, mas por que eu tô tocando nesse assunto? Porque o Grêmio faz o Soares se tornar um ser humano normal como qualquer outro. Exato. E que é acessível, Exato. que é simpático, ou que vai estar no dia dele de pá virada, como é normal, dentro de campo, mas é um cara como o torcedor quer enxergar e como ele enxergava os antigos ídolos. Os caras que estavam ali, que saíam à porta do CT para dar um autógrafo, para tirar uma foto, para tirar uma selfie, um cara que é receptivo, que não é o cara que você só vai ter o contato mais próximo dele no videogame, Sim. né? Então é aí nesse bastidor que eu quero chegar. Quem é esse Luis Soares? Como é o Luis Soares? Qual é a receptividade? Ele em algum momento bloqueou de falar sobre algum determinado assunto? Ele falou, gente, vamos embora, pode perguntar com rispidez, com mais reciprocidade nas perguntas. Quem é esse ser humano que o mito criado pelo Luis Soares, o torcedor tem, gostaria de desmistificar nesse exato momento? Só para finalizar, Facincani, então a gente tem o Soares como stand-by, e aí, semanas depois, o assessor do Grêmio me confirma que ele gostou da ideia, que houve um convencimento E e assim, ele Klaus, aceita a ideia de ser a próxima capa da Placar. só um detalhe que eu acho legal contar é que a história da Placar, 52 anos de história, ela foi muito importante nesse convencimento, né? Porque Exato. o Klaus enviou várias capas para ele ver claro, edições, tá, mas, gente, inclusive né? edições especiais do Grêmio, então assim, de jogadores uruguaios, né? Tinha Exato. do De Leon, do Forlan, no Inter, mas enfim, ele viu que era uma revista, né? Ele disse que já sabia, que já conhecia a revista, né? Mas Isso que é E legal. uma pessoa próxima a ele, isso é um bastidorzinho que foi me contar, uma pessoa que é próxima a ele falou, olha, pode dar essa entrevista porque ela é a 442 do Brasil. Exatamente. Então, isso ele falou, opa, né, eu tenho aqui então um convencimento de falar, ok, vamos fazer. Só que assim, a gente recebe o ok aos 45 do segundo tempo. E a revista, ela tem data para ir para a gráfica, Tem, ela tem deadline, data tudo. para tudo, deadline para tudo. Ela já tinha paginação e a gente começa uma corrida contra o tempo para poder fazer acontecer esse material. e a gente A gente- conseguiu, junto a todos os departamentos, Todos os departamentos, adiar um pouco o fechamento e tudo mais. Então foi uma correria mas muito boa e que valeu a pena. Viabilizar, né, uma viagem para Porto Alegre, fazer em loco. Essa foi uma condição, né, colocada. Vamos fazer, mas eu quero Claro, lógico. sentar com Não, vocês para exato. conversar, conhecer, sentir. Aí, chegando onde você me pergunta, né, quem é o Luis Soares? Quando a gente chega lá, ele já está esperando a gente, já meia horinha antes do horário combinado, a gente chega, ele, já recebo a informação, ele já está aqui, já está esperando vocês. Então, mais do que pontual, né? Sim. Um cara Se que já adiantou. estava, ele mal almoçou e falou, se vocês quiserem vir, tô aqui. E a gente já estava a caminho, chegava com aquela antecedência Ele pra sabia entrevista. que vocês iam chegar no horário e ele que se Ele Marcado antecipou. para as antecipou. 2 horas, a gente estava quase chegando 1h30 lá para armar Ele tudo. quis se antecipar. Aí a mensagem, ele está aqui, ele já quer falar. Isso Ele deixou a gente antecipou. até um pouco apreensivo. A A gente, gente falou, nossa. né? O Pô, cara enquanto o cara às vezes tem pressa, tá com né? pressa, exato. Aí a gente começa ali a armar o material, o Alexandre Batibulli, né, o Nosso fotógrafo histórico da Placar Sim, também, maravilhoso. começa a montar ali todo o material. E aí começa o primeiro bastidorzinho, que ele fala assim, Soares, prazer, né, tudo, aqui é a Placar, né, a gente entrega algumas, o Luiz entrega algumas edições para ele começa a folhear, e ele fala assim, posso responder, tem problema se eu responder em espanhol, né, não responder em português? A gente falou, não, problema nenhum, é que eu quero me expressar da melhor forma possível, eu quero falar da melhor forma possível. Ele pediu E que a gente perguntasse em português, porque ele disse que entende, mas eu que ele entendo gostaria português, de... mas posso responder em espanhol? À vontade, não tem problema. Não, ótimo. E ali já foi uma prévia do que ele Porque realmente... o cara já tá calçado de saber que eu tô afim. Tava afim, muito porque a gente afim. está acostumado muito, né? A gente vive uma era de muito media training, das coisas muito Sim, engessadas, exatamente. que é robóticas, insuportável. dos clichês, das frases prontas e das entrevistas coletivas que você citou. A gente, às vezes, mesmo o cara estando num tete-a-tete, a entrevista não vai muito além. A gente teve... Né, pelo amor de Deus, sem comparações depreciativas, mas entrevistamos o Tite. O Tite é um cara que já
Ele é muito político, ele tem, é ele muito mais liso, polido, né? É mais polido, no tal. A gente ficou uma hora frente a frente com o Tite. Ele e- tem o dom de não responder nada do que às você vezes ele perguntou. vai Isso, por exatamente, caminhos né? ali, ele É tem os aquela seus entrevista cuidados. que você faz pelo protocolo do cargo. E Não, não e- pela vontade de entrevistar a pessoa, porque E não quando vai. a gente conversa com o Soares, faz a primeira pergunta, faz a segunda, a gente vai sentindo um cara, né, um homem ali disposto a falar sobre qualquer assunto sem torcer o nariz para nada, absolutamente nada. Né? A gente toca em temas assim, você teve alguns episódios, né, delicados na sua carreira, e aí ele mesmo toma a iniciativa de falar, sim, quando eu tive o episódio no Mundial de 2014, a mordida no Chiellini, E aí você vai abrindo. Aí, você vê que o cara a tá gente se disposto a tocar surpreendeu em muito, qualquer ferida, a colocar, né, o Soares ali tá disposto a tocar o dedo em qualquer ferida, né, a reconhecer qualquer erro e assim vai desenrolando a entrevista. Todas as vezes que a gente pergunta sobre Neymar, ele se Sim. mostra disposto a falar aquilo que foi perguntado, a não dar um rodeio, né, falar, olha, não é bem assim, é meu amigo. E Soares e Neymar são amigos pessoais, Sim, tá? sim. Eu acho que essa resposta que ele dá, que está na página 13, Que essa que Neymar foi seria... a frase que vocês deram de spoiler, né, Isso. nas redes sociais da Sim, Placar. Portanto, exato. siga aqui o @revista Placar no Instagram, ou então com todas as mídias da Placar, no Quai, no TikTok, Perfeito. no próprio YouTube aqui também com o nosso canal, porque essas pinceladas foram jogadas, né? E essa da bola de ouro chamou muita atenção, né? Essa chamou muita atenção. A gente já esperava que fosse ter uma repercussão internacional grande, mas não tão grande quanto foi. Saiu em todos os grandes sites na Europa, na América do Sul, enfim. Porque foi uma declaração forte mesmo. E é o que o Klaus está falando. A gente até se surpreendeu um pouco. E aí, claro, a gente como repórter percebe que o cara está disposto a falar e você começa a tentar trazer outros assuntos. A gente até depois pensa, talvez a gente tenha insistido um pouco em Neymar. Eu pensei, talvez ele vai ficar incomodado da gente estar perguntando sobre outro jogador, não sobre ele. Só que não, a gente viu que ele estava disposto a falar. Tanto que ele usa uma frase que causou bastante polêmica na França essa semana, porque ele diz assim, ao ver que ele não ia conseguir convencer o Neymar de ficar no Barcelona, ele diz, então pelo menos vai para a Inglaterra, vai para o Manchester City, não vai para a França. Exato, E isso repercutiu bastante lá na França essa semana. E foi justamente nossa estratégia que você disse, assim, separar um pouco o conteúdo em pílulas no nosso site, nas nossas redes sociais, porque assim, é uma entrevista tão completa, ele tocou em tantos assuntos legais, até mesmo de quando ele foi dispensado do Flamengo, né, que é uma história antiga. O Flamengo foi vê-lo, né, e acabou, né, para situar, né, o Flamengo foi vê-lo, engraçado mas acabou que não se foi- ficando com ele, achava, e ele reconhece, não, eu Isso era foi ruim, nessa eu época perdia muitos aqui, ó. gols, né. É legal, né? A gente ter. Lógico que a câmera está um pouquinho distante, mas não tem problema. Vocês vão comprar a revista e vocês vão ver. Tem uma foto aqui do Luisito. Ele tá no Groningen, da Holanda. Perfeito. Cara, você olha o Luisito, é um gorduchinho, né? É. Não é um atacante que a gente vê hoje, assim, fisicamente forte e tal. É um gorduchinho. Se talvez tivesse sido numa época próxima dessa, dele saindo do Nacional, indo pro Groningen, o Flamengo tem algum Foi interesse. justamente nessa época. Né? Nessa época. E com muita sinceridade ele admite, nessa época eu perdia muito gol. Então, assim, tipo, ele praticamente dá razão, absolve o Andrade, que foi o olheiro do Flamengo, que foi observá-lo e rejeitou a contratação dele. Então, até isso mostra uma humildade, né? Uma simplicidade. Eu acho que é isso. Ele é uma figura muito simples, se mostrou muito tranquilo, legal. Foi muito legal mesmo. E o fio da matéria é dizer exatamente um jogador que é consagrado, tem mais de 500 gols na carreira, que jogou por Liverpool, Barcelona, formou um dos ataques, eu acho que nesse século, né, dá para dizer que está entre os melhores, o trio MSN. Talvez assim, o mais famoso. É o mais famoso, né? Não dá, mesmo, no século fácil. Exatamente, mesmo com outros tantos ótimos, né? Mas o trio MSN, por 3 temporadas... teve no topo do mundo, né? E de admitir falhas, erros no percurso. De admitir que ele tinha ataques de ira, sim, quando ele era encurralado e que ele precisou fazer um tratamento psicológico. E ele conta o que aconteceu, né? O porquê que ele tinha esses ataques e o que mudou. Ele falou que ele tinha tudo muito contido, Facincani, muito guardado para ele e que ele não sabia pôr para fora. E quando chegava nesses momentos-chave, principalmente nos clássicos, nos jogos mais decisivos, que ele se sentia mais cobrado,
ele acabava tendo esses ataques de ira, porque foram 3 mordidas, tá? A É. gente lembra claro, da do do Chiellini, que é a Chiellini, mais emblemática. mas tem outros 2 eventos, uma no Ivanovic, no Chelsea, e uma também num clássico com o PSV, né? Esse foi um detalhe que a gente chamou a atenção dele, né? Falou porque foram em clássicos, em jogos importantes. Perguntou se ele tinha algum problema de lidar com esses momentos, né? E ele conta que o que mais pesava para ele é que ele tinha na cabeça dele que se o time perdesse, a culpa seria dele. Então ele se colocava uma responsabilidade muito maior do que deveria num O esporte cara entrava em coletivo. campo ali pra... Ele já entrava e aí quando a coisa começava a dar errado, ele tinha esses ataques de fúria. Então, e que ele disse que só percebeu isso na psicóloga. Então, tem Exato. até essa mensagem importante, né, da psicologia no futebol que é tão negligenciada até na seleção brasileira, em clubes, né? Tem muita gente que ainda acha que ir para o psicólogo é coisa de Não, maluco, imagina. né? Imagina num esporte desse, com alto Poxa. rendimento, exigências. Acho que essa talvez seja a mensagem mais legal que ele passa. E é por isso que a gente colocou o do Ele Não Morde. Ele é um cara, assim, Não, que assim, a fala edição tranquilamente. Um cara afável, tranquilo, Sim, seguro assim, de si hoje. e Tanto é, que- desculpa, Klaus, rapidinho, Não, só que imagina. a gente decidiu, até a pegada toda da matéria e a capa, na volta no avião, a gente veio conversando e falou, cara, a gente tinha feito a transcrição toda e tava lendo e falou, cara, ele foi muito sincero aqui, né? Ele foi muito aberto, ele foi muito simples tal. E aí a ele gente não falou, morde, né? cara, é isso, pô, cara, a gente chegou, o Klaus não sei, mas eu cheguei com um pouco de medo, assim, sabe? É normal. Tipo, você fala, meu, vamos ver, porque a gente assistiu várias entrevistas dele Exato. e em nem todas ele tava tão simpático, tão aberto, tal. Tem dias e Eu dias, acho que é né? um momento mesmo da vida dele, com a família dele, né? Acho que ele tá feliz de estar no Grêmio, isso fica muito evidente, né? Que ele tá Sim. motivado e feliz, então E ele conta Isso- da chegada dele aqui ao futebol brasileiro, do porquê que ele chegou, Exato. quem que foi o grande mentor dessa chegada, pra quem que ele liga. Ele né? fala, inclusive, que a decisão, né? Você já contou algumas vezes, já é sabido que o Messi teve interferência nessa decisão. Ele falou, Luiz, eles estavam no Natal ali, até dá vontade de perguntar, mas e aí, tava cortando já o peru? Como é que foi, né? Mas ele falou assim, foi no Natal, e ele falou, Luiz, ó, eu tenho uma proposta do México, uma dos Estados Unidos, fui sondado pela Turquia, posso ficar na Espanha. Ele falou, Luiz, você ainda quer competir em alto nível? Ele falou, quero. Ele falou, então vai pro Brasil. Porque dentre as propostas que ele tinha, as principais, da Major League e do México, o que ia realmente desafiar mais ele como profissional seria no Brasil. E aí Cara, ele se sente ainda motivado a E fazer o isso. legal é o Messi fala isso. sim. No Exato. topo do mundo, literalmente, onde está, né, Exato. como jogador, fala assim, joga no Brasil. Ou seja, é o Messi conhecendo também o futebol brasileiro e reconhecendo como um ambiente que, se não está no nível de competitividade europeia, mas que ainda tem um valor bastante Competitivo, significativo, né? De falar, vai lá então, porque ou é Europa ou é o Brasil. Descartando o México, que é um mercado rico, descartando... E é um mercado competitivo também, os times Também, mexicanos é. são ótimos. Claro. Mercado norte-americano a gente sabe que é mais por grana, do Oriente Médio, obviamente, só por grana. Então, assim, é muito curioso, né? Ele conta que a influência de alguns uruguaios também pesou. Ele ligou pro Louco Abreu, ele ligou Ah, pro Forlan. sim. Então, assim, Umas consultas, né? consultas. Aquele negócio, dá pra Ele é ir? muito amigo do Lucas Leiva, que também ajudou. Sim, jogaram no Liverpool juntos. Inclusive nos ajudou na matéria também. O Lucas Leiva foi bola de ouro da Placar em 2006 ou 2005, né? 6, se eu não me engano. Perfeito. E contou pra ele, ó, essa revista é importante e tal. E também ajudou no convencimento. Então ótimo, né? foi Então, bem legal. Que bacana. Ô, Luizão, não vamos dar mais spoilers Claro. de Luiz Isso. Soares, porque Já está na banca, é só comprar. Busca, O resto, tá bom? busquem nas bancas, né? essa E nas edição nossas redes sociais. histórica já está nas bancas, tá bom? Ele não morde. Deixa eu ver aqui com a luz aqui, melhorou aqui, tá bom? Essa edição está na banca, ou seja, vai lá, compre que, enfim, eu já tenho a minha, tá bom? Então vocês que se virem aí, brincadeiras à parte. Só para repassar, Mas- então, tem outras matérias legais. É Essa isso que eu ia te chamar a atenção agora, porque essa mesma aqui, ó. a segunda opção da capa é o Brasil de 2026. Tá aí, ó. Obrigado, Micheletti. E a pergunta que fica é, tudo bem, temos um time, formamos aí uma seleção ideal com diversos jornalistas, eu tive a honra de ceder um pouquinho aí da minha opinião nessa tá aí, matéria. ó, sua- Aí, ó, obrigado aí, ó. Meu time é Emerson. O Flávio Gomes, um- ele dá foi. um- Será que ele foi clubista no palpite dele? Olha, o Flávio Gomes colocou simplesmente o paraíso na cidade. O Flávio Gomes não sei onde ele estava com a cabeça. Já pensou se ele Com acerta certeza aí? não era no Olha, Paraíso. Se ele acertar, é besta ou bestial? Pra quem? Não, Pra todos se ele que cravar nós... que o Paraíso joga uma Copa do Mundo, eu vou embora. Não,
para todos que nós conversamos, né, todos os jornalistas que nós pedimos, né, para participar ali do colegiado, que nos deram essa honra, ficaram, poxa, mas eu falei, olha, não tem como, é besta bestial, não Sim. vai sair. Alguns até não quiseram, Ou né? Porque falaram que não alguns trabalha com saíram pela futurologia e tal, mas a tangente, gente disse, o legal é justamente isso, é o palpite. Ninguém vai te Claro. cobrar Mas depois se errou, né? o que a gente viu foi muita gente disposta a entrar nessa brincadeira de projetar, né? De projetar, pô, Porque agora, a pergunta falar que eu em ia fazer, 2026, exato. em março, abril de 2026, é muito fácil. Sim. Eu quero ver agora, né? Quero ver projetar agora lá na frente. Porque a pergunta que eu faço pra vocês, e essa que é a pergunta mais legal de todas, é a seguinte, pô, tudo bem, volta lá, Michelete, com o time na tela aí, por gentileza. Não, esse é tudo bem, é o meu time do Flavinho, mas volta com a arte Arte aí, geral. obrigado. Tá bom, tá aí. Quem é que vai treinar o placar? Ainda tem isso, né? A gente... Quem é o treineiro, né? Esse era uma... Quem é que vai botar isso aí pra jogar? E esse era um receio nosso, inclusive, da matéria, que a gente falou, já pensou, anuncia o treinador no dia que sai na banca, porque a gente está deixando isso em aberto, né? E ainda bem que não foi anunciado, né? Exatamente. Mas uma das preocupações não, né? Das nossas intenções era saber, os jornalistas ainda querem Neymar no time e quiseram, olha, ele tá ali, Sim, a no meu maioria... time estava. No meu também. Acredito E que, assim, pô, tem que acredito tá. que vai chegar. O Luizito também acredita, né? Na Exato. entrevista ele disse que chega. Exato. Mas aí você vê, ó, a Quem que é a manutenção unanimidade? Ninguém. não teve Nem o nenhuma, Vinícius? Nem o Vinícius 48 e o Marquinhos 48 dos 50 foram os mais foram os votados. mais próximos de chegar na unanimidade. Rapaz, cara. Pois é. De quantos jornalistas? 50. 50, 48 Vinícius. E o terceiro, praticamente, Bruno né? Guimarães, com 40. Rapaz, mas... E teve algumas surpresas, né? A Quem gente foram até- os dois que não votaram no Vinícius? Podemos contar ou não? Podemos, Melhor? tá aqui a gente construiu o texto, né? E a gente também, lógico, Porque é foi interessante. o Rodolfo Rodrigues, Rodolfo que é Rodrigues. nosso colaborador também de Sim. placar, e o Cláudio H também, que também é nosso colaborador. de placar, ou seja, ele é foram o dois da comentarista do casa futuro. Dois da casa. que tiveram aí a ousadia de não colocar o Vinícius, né? E optaram aí por Rapaz. outras opções, outros caminhos. Essa- Mas sabe, eu vou... Ó, essa o eu vou aprender. Rodolfo, ele optou por um ataque com Anthony, Hendrick e Rodrigo. Tá? Por isso que não coube Vinícius Júnior para Sim. ele. Hendrick e Rodrigo. E o O Hendrick. Cláudio... Eu vou e fazer o Cláudio uma... Henrique foi Rodrigo, Hendrick, Rodrigo, Pedro e Luiz Henrique. Luiz Henrique do Betis, que era do Fluminense. Tu tá Fluminense. no Betis. Eu né? vou até fazer uma confissão que eu pensei em trocar o meu voto de última hora, porque eu coloquei o Hendrick e ele entrou numa fase aí não tão boa e ao Mas mesmo falou, tempo é. o Vitor Roque Eu troquei. voando. Eu no- fiz Você isso. falou Vitor, Eu fiz falou isso. Eu falei, eu acho que eu vou trocar. Mas aí depois, quando eu pensei, eu falei, Eu putz, fui vou complicar a eu fui no arte lá trivialzinho. e tal. Eu vou manter o trivial. Deixa o Vinícius e o Rodrigo, que eu acho que são bolas cantadas. Aham. E aí eu coloquei o Richarlison no centroavante, mas já me arrependi também, confesso Se pra arrependeu, vocês. Fascicani? Me arrependi. Mas esse é Bom. o legal, porque se a gente fizer daqui um mês de novo, já vai Vai mudar mudar. tudo. Eu falei Vai que mudar. é aquele negócio, né? que Agora, nem- o voto mais fora da caixinha foi o do Paraíso, Com convenhamos. não, teve um com outro. certeza. É, o Flávio Gomes conseguiu. teve Teve outro. Dudu também. Não, Não, te- que Dudu seja um absurdo, mas É pela idade, né? pela tudo. idade Não, mas você é não que o projeta. Paraíso, gente. O Paraíso Teve um- foi portuguesa. totalmente. Teve um que chamou atenção também, do Léo Pelé na zaga, um voto do Sim. Wellington Campos, nosso colega da Itatiaia Não, tem também. E eu vou te falar, depois que ele deu esse voto, o Léo Pelé tá jogando pra caramba mesmo. Sim. Eu tô até começando a achar que ele pode ter sido um visionário. Ó, e tem Agora- também algumas loucuras. Vinícius Tobias, que eu acho que ele não fez nenhum jogo ainda como profissional do Real Madrid, tá ali no Castilha, Tá no faz aquela ponte, né? Fica na reserva, mas teve gente que colocou. O Eric Faria, por exemplo, da TV Globo, Sport TV, colocou. E eu falei assim, mas Eric, tem certeza? Ele falou, ué, não é pra projetar na frente? Tô projetando. Para destacar Vambora. dois nomes que não entraram, mas que foram bem citados, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, Tá na minha. inclusive o meu também, né? Tá na minha também. E o Arthur, lateral também, né? Do Tá em América muitas. Mineiro. O Ele Arthur tá do em, América Mineiro, que ele foi tá em bem no muitas sub-20 listas. também no Brasil. Não entrou na lista final, mas foi bem lembrado também. Ô, Luizão, aqui, ó. Já que vocês falavam em substituto, em seleção brasileira, e citamos também, claro, a edição especial do Pelé, não tem pra ninguém. Essa é uma provocação É. também que a gente faz, assim, é uma homenagem ao Pelé, né? Mas assim, de maneira muito respeitosa também ao Messi e ao Maradona, né? Porque essa é uma discussão que a Placar faz já há muitos anos. Eu vou até E olhar a- se já está na parede E aqui, é mas acho que não. bonita a foto que ela é formada por todas as Por capas todas dos as jornais no dia da morte do Pelé. E esse é um dos Exatamente. argumentos nossos mais fortes para dizer que não tem maior do que o Pelé, porque a comoção que um senhor de 82 anos causou
a morte desse senhor, Sim. é uma coisa que até a gente cita, coincidentemente, 2 dias depois morreu o Papa Joseph Bento Ratzinger, XVI, né? o Ratzinger, e não teve praticamente muita repercussão, e era Não um teve. Papa, É um papo. quase contemporâneo, de 80 e poucos anos. E a nossa, assim, claro que o Messi, o Cristiano Ronaldo, as estrelas atuais, elas têm um patamar gigante de repercussão, de fãs e tudo mais. Mas assim, o Pelé chegar nessa idade, com pouca gente que o viu jogar, ainda dizendo que ele é o maior, né? No meu texto eu cito também que alguns dos advogados do Messi, do Pelé nessa disputa são treinadores argentinos, né? O César Luiz Menotti e o Alfio Basile, que são 2 contemporâneos do Pelé, enfrentaram o Pelé como jogador. Depois, no caso do Basile, ele treinou o Maradona, treinou o Messi, e para ele o Pelé é o maior. Então, Isso assim, é eu fantástico, acho né? que essa é a questão. Muitos jovens hoje não viram o Pelé jogar, não tem, principalmente estrangeiros, não têm a menor ideia do que foi o Pelé, falam bobagens do tipo, o Pelé nunca jogou na Europa. E daí que o Pelé nunca jogou na Europa, né? Na época dele, isso não era uma obrigação, digamos assim. Então, a matéria, a gente pega os números inclusive do Rodolfo, né, nosso colega, a gente atualiza, porque essa é uma matéria que a Placar já fez 2 vezes, né? Em 2012 foi a primeira vez, que foi até bastante ousada, Aí, era ó. uma matéria do Jean Oddi, dizendo que o Messi poderia alcançar os feitos do Pelé, os números do Pelé. E de fato ele alcançou. Ele Só. chegou em número de gols em jogos oficiais, que no texto tem toda essa contextualização do oficiais, por que não entra na conta e tudo mais. Mas assim, de fato, o Messi chegou nesse patamar, e a gente faz até um ranking de importância dos títulos, e nesse ranking, de fato, o Messi já está no nível do Pelé, até superou no ranking que a gente elaborou. Se você coloca, só não ganhou a Libertadores. Isso, porque ele Resto- tem 4 Champions e tudo mais. Agora, só o Pelé tem 3 Copas, né? Então Exato. esse é outro fator que a Também. gente destaca, porque o Messi foi ganhar a Copa dele aos 35 anos. O Pelé fez isso a primeira vez com 17 e chapelando geral, Sim. né? Então, assim, mas uma coisa importante dizer que a gente deixa claro também, não está menosprezando nenhum dos outros dois. Não Não, é ao que não tem contrário. debate. Não. Tanto tem debate que a Tem gente está debate colocando, né, Os argumentos de cada um na mesa, nos né? nossos argumentos, Pelé É e isso. fim de papo. E para encerrar aqui, queria, Klaus, que você desse o último destaque. Uma matéria também que não pode passar batida, né? Que é uma homenagem lindíssima ao Roberto Dinamite, que semanas depois da morte do Pelé, 2 semanas depois, né? O Roberto nos deixou. Uma figura tão icônica como o Pelé, e principalmente para a revista Placar, porque o que esse cara cedeu de matérias e capas Exato. e homenagens, né? Tá aí, ó. Exato. Né, eu acho que é a melhor representação possível, mostrar que Roberto Dinamite, esse ícone, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros em toda a história, tem um capítulo especial dedicado a ele, numa belíssima matéria com fotos lindíssimas e mais do que nunca com texto que só a revista Placar pode trazer, Klaus. A gente sempre tem, né, uma dúvida no finalzinho da revista, aqui na parte da prorrogação, uma grande reportagem. Qual vai ser? Né? Porque a Placar ela tem grandes reportagens, ela tem um repertório muito vasto. Só que dessa vez eu acho que, talvez uma das primeiras vezes Foi no fácil histórico recente escolher. foi fácil. É. Porque havia acabado de acontecer, a repercussão, óbvio, foi enorme. Enorme. E nada mais justo do que prestar um tributo desse tamanho pro Roberto. Lembrando que o Pelé ele teve uma revista só para ele, né? Sim. O Rei ele teve uma revista à parte. E aqui o Roberto, pelo menos, né, uma matéria digna, né? Resgatando, claro, reportagens importantes, né? Que ele, que por tantas vezes ali, estampou o rosto dele, emprestou o rosto dele a Placar, né? Klaus, era impossível fazer um programa como vocês sugeriram de 15 minutos, 20 Era impossível. minutos para falar de Luizito Soares, de Placar, enfim. Te porque os enganamos bem, assuntos, né? Obrigado, Te agradeço enganamos a todo bem mundo. ali. Mas é sempre um prazer falar de futebol com muita qualidade, com, claro, evidentemente, toda a credibilidade que vocês trazem para o nosso jornalismo com esse documento. Isso aqui não é uma revista, isso aqui é um documento, né, esportivo, né? Isso aqui é para você comprar e arquivar. Quem sabe a gente não cola aí, né? Arruma mais um espacinho Olha, para colar, vai, Gabriel, né? pode deixar Não que por eu- cima, claro, mas talvez para cima, né? Ali a gente cola ali e a gente. Fazer igual o Carlos Alberto Torres aqui. É. Exato. O troféu, que esse troféu, essa revista é um troféu. Gente,
Voltamos numa próxima. É isso? Obrigado. Redação Placar, mais uma novidade aqui na Placar TV, para trazer da redação da Placar o que a revista Placar vai te brindar mês a mês em termos de conteúdo, de qualidade, de credibilidade e tudo aquilo que faz parte da nossa história, que é falar de futebol em altíssimo nível. Klaus, Agradeço, valeu. viu, Uma Facincani? honra, Prazer. parabéns. Facinca, obrigado mesmo. Felipão, tamo junto. Xará, Luiz, Felipe, Castro, enfim, é o meu xará do meio. Minha família só me chama de Felipe. Enfim, então é não isso. tem problema. E vocês conosco, gostaram do programa? Deixem likes, enfim, performem, como diz o Tite, este programa nas redes sociais. E voltamos numa próxima edição para falar um pouquinho mais do que este mês de Placar nos brinda em termos de matérias maravilhosas. Até a próxima, gente. Mais um Redação Placar foi pro ar aqui.